Boa noite. É isso, é bom ter essa certeza. Nós temos um Deus que está sempre ansiando pela abertura do nosso coração, e o maior desejo dessa noite é que o seu coração esteja aberto para essa habitação de Deus. Que ele não seja só uma visita a um templo, que ele não seja só um momento no seu domingo, mas principalmente que ele seja uma habitação perpétua na sua alma e no seu coração. Olha, tem tanta gente que está conectada conosco de forma virtual, a Elianara, a Gilza, a Leda, a Elizabeth, a Simone, a Shirley. Hoje o pessoal está participando do chat, muito legal ver você com a gente, conectado, mas também aqui participando desse culto de celebração. Senhor, faça isso, você que está aí atrás da tela, apareça, diga seu nome, diga de onde você está nos acompanhando, se aproxime da gente, para que a gente faça parte desse movimento de Deus aqui. Bom, quero começar hoje uma sequência de mensagens a partir da Epístola de Tiago. A Epístola de Tiago acaba sendo um texto que a gente recorre secundariamente, mas acredito que no nosso tempo, se a gente passasse um ano lendo só Tiago, muita coisa poderia mudar. Tiago, ele foge ou ele se apropria de uma forma diferente da de Paulo, que acaba se preocupando muito mais com as igrejas específicas das cidades, muito peculiarmente porque Paulo havia fundado diversas dessas igrejas nas suas viagens missionárias, e Paulo se preocupa muito com estruturas adversas teológicas, ele se preocupa muito nessa proteção da ideia do sacrifício de Jesus frente a um aspecto judaizante da fé ali no primeiro século. Tiago está mais preocupado com a parte prática. Tiago, ele, como uma carta geral, uma carta católica, uma carta universal, para a gente falar sobre as duas igrejas, Tiago, ele escreve uma carta que a gente chama de carta circular, não uma carta endereçada a uma única igreja, mas como ele mesmo inicia no seu texto, no capítulo 1, ele fala, olha, eu estou aqui saudando e escrevendo para as 12 tribos da dispersão. Essa ideia de, olha, estou escrevendo para toda a igreja, estou escrevendo para todo o povo de Deus representado. Estou enviando esse texto aqui como uma inspiração para todas as igrejas do Império Romano. Existe uma certa discussão a respeito de quem é esse Tiago, ou de quem era o autor. Costumeiramente, a gente acredita que esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, apesar de alguns estudos mais recentes apontarem da dificuldade dessa afirmação por Tiago, irmão de Jesus, ter sido morto, martirizado por volta de 62 depois de Cristo, dando a essa carta uma data muito antiga para o seu contexto e para o grego que é utilizado na escrita. Alguns autores hoje apontam que provavelmente um dos seguidores de Tiago, algum irmão que ele estava próximo a Tiago, algum tempo depois, entre o ano 80 e o ano 100, compilou ali talvez alguns ensinamentos, os ensinamentos principais de Tiago, que era talvez o principal líder ali da igreja de Jerusalém, daquela igreja que é o pontapé inicial da fé cristã, quando Jesus pede para os discípulos estarem ali esperando a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre eles e inicia-se ali a igreja em Jerusalém, a primeira igreja que não era batista, apesar de alguns afirmarem que era. O pessoal gosta do batista, né? Eu fico impressionado como o pessoal gosta, assim, porque precisa ser muito batista para acreditar que a gente começou na igreja de Jerusalém, mas isso é um papo para um outro tempo. E então Tiago se torna ali um dos principais líderes, um dos principais pilares dessa igreja de Jerusalém, apesar de termos referencialmente, muito por conta da nossa cultura católica romana, a gente vê Pedro ali como o primeiro papa. Na verdade, Tiago é esse homem ali referencial. Enfim, sendo Tiago o escritor, sendo um dos seus seguidores, um dos seus ajudantes, o que temos é um texto muito precioso, um texto curto, mas muito precioso,
com alguns eixos temáticos, e também uma outra característica da carta de Tiago é essa, que Paulo ele tem uma estrutura muito clara em todas as suas cartas. Ele começa com aquela saudação, ele começa com uma oração, depois ele começa enunciando ali alguns problemas os quais ele irá tratar durante a sua escrita, e ele depois discorre sobre esses problemas e termina ali com uma despedida. Tiago ele vai pincelando alguns temas. E eu quero fazer essa série de mensagens sobre os eixos temáticos de Tiago. Eu não vou me deter muito no capítulo 1, no 2, 3, eu não vou seguir muito essa sequência, mas eu quero abordar alguns eixos temáticos aqui que eu acredito que são muito relevantes para nós. Eu queria fazer um parênteses que eu esqueci de fazer no início. Eu acho que eu seria muito cínico se eu não falasse algo que tem incomodado meu coração, que na verdade o mundo inteiro está observando a partir de uma série da Netflix. Se você ainda não viu, eu aconselho muito você a ver. A série Adolescência, que hoje é a principal série da Netflix, está lá há algum tempo como top 1 da Netflix. Não sei se todos puderam já ver. Trata um pouco, tenho falado, tenho ouvido, na verdade, essa palavra, essa expressão há algum tempo. Nós vivemos cinicamente. Para mim, o resumo da série, né, que tem muita coisa para pensar, mas é um certo cinismo da gente ver que a gente está num caminho errado e a gente cinicamente disfarça que está certo. E aí, muito propriamente para os pais dos adolescentes, avós, responsáveis, familiares, pessoas próximas, a gente não pode ser cínico de que a gente está perdido quanto ao conhecimento do novo mundo que existe. E de que há uma necessidade urgente da gente não mais dizer que existe um outro mundo, mas da gente mergulhar nesse novo mundo tecnológico, virtual, amplo, sem uma referência cristã na sociedade, e a gente entender que aquele nosso mundinho foi quebrado. E que há, sim, um outro mundo criando nossos filhos, há um outro mundo influenciando as novas gerações, há uma nova realidade completamente diferente do que nós vivenciamos até ali a década de 90. E aí um alerta ainda maior é que a tendência é que mude ainda mais. E a tendência é que as mudanças acelerem a cada ano. E a tendência é que a gente veja muita coisa nova e a gente se veja muito perdido. E aí uma das coisas que me chamaram a atenção ali na série, um spoiler para você aí, desculpa, mas eu não posso deixar de fazer isso. Existe um diálogo do pai com o filho, em que o filho ele vai explicar o que significa cada emoji para o pai. Quem viu a série, levanta a mão, por favor. 13,7% da congregação viu a série. E aí um outro parênteses, a gente não se interessa por adolescente. A gente só se interessa depois de ver que eles se perderam. A gente fala que o mundo deles é chato, a gente fala que o mundo deles é errado, a gente fala que as músicas que eles escutam são ruins, a gente fala que o que eles falam é sem noção, mas a gente não se interessa. Então a primeira coisa é, a gente que é adulto, a gente tem que ter maturidade de se interessar. Então fica o alerta, não adianta só questionar e falar, bonito os adolescentes aqui na frente. É bonito, mas eles estão em formação. Formação de caráter, em formação de cultura, em formação de personalidade, em formação de identidade. E se a gente só aplaudir quando eles estão aqui e criticar quando eles estão lá fora, a gente não está fazendo nada. A não ser um adolescente que não tem noção da vida. Gente, eu vou falar sobre outra coisa, mas é que eu tenho que falar disso mesmo. Mas o que me chama a atenção é que a gente não está percebendo que nem na linguagem a gente se comunica mais, porque a gente não entende qual é a linguagem deles, porque a gente não se interessa para a linguagem deles. A gente quer que o mundo fique na nossa linguagem. Só que a gente está formado, a gente está com o caminho escrito, a gente está aí, a maioria, né? Tem uma galera também que está precisando se encontrar. Mas a gente está com o caminho já, a gente é adulto, a gente passou por algumas coisas na vida, muitos passaram por outras coisas na vida já. E se a gente não se interessar pela linguagem deles, o que significa o coração vermelho, o que significa o coração... Eu não sabia, desculpa, tá, gente? Eu não sabia, eu soube ali na série. Vocês sabiam disso também? Vocês viram a série? Não. Ótimo.
o significado das linguagens, o significado das músicas, o que eles estão tendo como relação. Gente, não adianta só criticar, a gente precisa mergulhar nesse mundo, porque senão a gente vai perder mais uma geração. E aí, muito propriamente, eu recorri a Tiago. Depois que vi a série, eu recorri a Tiago, porque se eu recorresse a Paulo, talvez eu ficasse um pouco mais perdido nas minhas reflexões. Se fossem Romanos, então, ou Hebreus, pior ainda. Então eu fui para Tiago, porque Tiago, ele, de alguma forma, me ensina e me explica o porquê que eu sou um cristão, como ser um cristão, o que é ser igreja e como nós conseguimos encontrar alguns caminhos para a nossa vida. E a primeira coisa que Tiago começa em sua carta trazendo como reflexão para essas igrejas do primeiro século é: meus irmãos, Tiago capítulo 1, verso 2, tende por motivo de grande alegria o serdes submetidos a múltiplas provas, pois sabeis que, ao ser provada, a fé produz paciência, a paciência torna a obra perfeita, e assim sereis perfeitos e íntegros, sem nenhuma deficiência. Se alguém de vós não tem sensatez, peça a Deus, que dá a todos generosamente e sem recriminação, e lhe será concedida. Mas que peça confiante e sem duvidar. Quem duvida é semelhante às ondas do mar sacudidas pelo vento. Não espere esse homem obter nada do Senhor. Homem dividido e instável em todos os seus caminhos. Que essa palavra encontre no meio e no seu coração um terreno fértil para germinar, produzir frutos e transformar a nossa vida nessa noite. Um homem dividido e instável em todos os seus caminhos. Essa é a primeira coisa que Tiago está trazendo aqui como algo antagônico à fé cristã. Então, o que é ser um cristão? Por que sou um cristão? Como sou um cristão? Em primeiro lugar, eu preciso saber que é antagônico ao assumir a fé cristã eu ser uma pessoa dividida nos meus caminhos. Eu ser alguém totalmente instável, eu ser alguém sem processos, eu ser alguém sem rumo, eu ser alguém que não consigo conceber e construir virtudes e valores, princípios que são norteadores da minha vida. Isso não significa, e aí falando para os adolescentes, para os jovens que estão em formação aí, que, então se eu sou cristão, eu tenho que saber qual a faculdade eu vou fazer, eu tenho que saber qual é o trabalho que eu vou fazer. Não é sobre isso que o Tiago está falando, fiquem em paz. Prossigam construindo isso na vida de vocês. Tiago está falando sobre uma interioridade. Tiago está falando sobre uma personalidade, uma convicção interna. Eu sei quem sou. Eu não vario dependendo do ambiente, eu não vario dependendo das pessoas, eu não fico variando dependendo dos tempos e momentos da minha vida. Quais são os princípios que norteiam a minha vida? Eu estou passando por momentos de bênção. As portas de emprego se multiplicam à minha frente. Eu estou conseguindo lidar com as pressões da vida. Eu estou ali vivendo os meus dias bons. Eu estou contemplando os céus como um céu com um sol brilhante. Ou estou passando pelas tempestades mais terríveis. Estou passando por dias nublados. Estou passando pelas ausências e pelas faltas financeiras, estou pulando a vida aí, tentando achar um alívio, mas por dentro, continuo mesmo. Por dentro, dependendo se eu estou na escola, se eu estou na igreja, minha fala, aquilo que está no meu coração, aquilo que está na minha boca, aquilo que permeia meus lábios, aquilo que eu compartilho, aquilo que eu curto, é a mesma coisa. Aquilo que eu canto na igreja, aquilo que eu faço na escola, aquilo que eu faço no meu trabalho, aquilo que eu faço na minha casa é igual à forma que eu me comporto dentro de um templo. Quando, teoricamente, a gente diz que está na presença de Deus, como se a gente entrasse e saísse da presença de Deus. Tiago está falando e começando por aí. Existe uma igreja dispersa no Império Romano, independente do tempo da escrita da carta, sofrendo perseguição.
independente do tempo da carta, vislumbrando uma sociedade que desde aquela época prioriza os ricos em detrimento dos pobres, de desequilíbrio social e econômico, de falta de acesso, falta de cultura, de hostilidade da religião judaica. E o que Paulo está falando para essas igrejas dispersas no Império Romano, o desafio da fé cristã é você se tornar um só. O maior desafio da fé cristã é eu ser um só. Eu deixar de ser uma pessoa múltipla. Múltiplas são as tentações e as provações. Agora, eu sou um só, eu sou o Filho de Deus. Eu sou o crente em Cristo Jesus. Eu sou o seguidor de Jesus Cristo. Eu sou definido na identidade do encontro com Ele. Pois bem, primeira coisa que Tiago diz aqui, por que sou cristão? Porque o ser cristão, nesse encontro com Jesus, eu sou aguçado em ter alegrias maiores do que as superficiais. Ficou bonita essa frase, né? Demorei para fazer. Ficou legal, né? Gostaram? Ser cristão aguça o meu senso de prazer na vida. Tiago está falando isso de cara, olha, tenham alegria em passarem pelas provações. Se você continuar a leitura desse capítulo, ele diz, olha, você é tentado pelo seu desejo interior, por essa fonte de desejos que é o nosso coração. Então, em detrimento de uns prazeres que são óbvios, uns prazeres que são momentâneos, uns prazeres que são impulsivos, aí você coloca qualquer prazer, e vivemos numa sociedade em que nós estamos sendo hiperestimulados a prazeres momentâneos. E não se iluda que não é só sobre sexo que eu estou falando. É sobre o seu Shopee que fica clicando no seu celular aí. É sobre a Shein. É como você se sente satisfeito depois que você consome alguma coisa que você não precisava. É isso, é sobre essa produção de desejos, de vontades, que não são necessárias. É sobre você invejar alguém que está em Maldivas agora. Tudo bem, Maldivas é legal, né, gente? Não vamos ser hipócritas. Mas eu prefiro a Praça Seca. Brincadeira. Mas é sobre a gente se sentir insatisfeito com a vida, porque a gente não está vivendo coisas que talvez a gente não vai viver, e tudo bem se a gente não viver. E tudo bem se eu não comprar o carro do ano, e tudo bem se eu não alcançar algumas coisas, e tudo bem por isso. Só que do jeito que vamos vivendo e do jeito que vamos sendo expostos a essas realidades, vai parecendo que a gente está vivendo menos. Vai parecendo que nós estamos aproveitando menos a vida, porque não estamos desfrutando daquilo que alguma parcela muito pequena da população está desfrutando. Tiago chama isso dessa fonte de desejos. E em detrimento dessa fonte de desejos, Tiago começa essa carta falando, olha, vejam como motivo de grande alegria, dessa sensação de que a vida está acontecendo e eu estou fluindo com ela, eu estou atravessando a vida, eu estou aproveitando a vida, eu estou fazendo a vida ser o que ela é. E o que a vida é? Passar por dilemas e atravessar esses dilemas. Não com aquele senso pesaroso, entristecido, de puxa, mais uma aflição, e a coisa está muito difícil, e a vida é muito difícil. É uma certa consciência, diz, olha, qual é o meu dilema? Meu dilema nesse ano é passar no 3º ano e escolher uma faculdade. Meu dilema nesse ano é começar um estágio. Meu dilema nesse ano é progredir na minha carreira, é fazer uma pós-graduação. Meu dilema nesse ano é construir a minha família, é casar, noivar, é ver meu filho saindo de casa. É meu dilema, mas isso é o dilema da vida, e isso é a vida acontecendo. Esse é o desafio da vida, e isso é eu sendo provado no meu caráter, nessa minha relação de confiança com Deus. Quais são os dilemas que Tiago está falando aqui? Olha, em detrimento de uma sociedade greco-romana que valoriza o prazer físico, sim, eu ter essa compreensão de que a vida está nas virtudes do Evangelho. E quando sou confrontado em usar essas virtudes,
em usar as realidades que eu conheci do reino de Deus, eu tenho essa disponibilidade alegre de, olha, eu creio em Cristo que ama, em detrimento de uma sociedade que não ama. Eu creio em um Cristo que perdoa, em detrimento de uma sociedade que julga. Eu creio em um Cristo misericordioso, em detrimento de uma sociedade hostil. Ser provado não tem a ver só com esses desejos e as coisas que geralmente falamos e atribuímos às dificuldades do nosso coração mais carnal, mas nessa nossa habilidade de colocar em prática as virtudes do Evangelho, os princípios que realmente são os princípios caros do reino de Deus. Então, a primeira coisa que Tiago me ensina do porquê sou cristão e como sou cristão, é isso, eu estou sendo levado por Cristo a ter mais prazer na vida, a ter mais satisfação na vida e a mergulhar verdadeiramente na vida, a não viver de momentos. O Evangelho não é um analgésico, gente. O evangélico não é um analgésico para que eu viva a vida. O Evangelho é a própria vida. É muito diferente isso. É muito diferente de eu achar que eu estou vivendo a minha vida e venho para a igreja para tomar um analgésico, para aliviar minha dor de cabeça, para continuar vivendo a minha vida. Em detrimento de eu entender que o Evangelho é a minha vida. É por ele que eu vivo. E ele é o caminho pelo qual eu estou atravessando a rota de vida. Ele não só me alivia como um encontro que me traz paz, mas ele sim dita o rumo, dita o ritmo, dita as prosas e as conversas. As percepções que eu tenho da vida vêm do Evangelho, vêm do meu relacionamento com Deus. A segunda coisa que Tiago me ensina é que atravessar a vida a partir dessa alegria, dessa satisfação com Deus, me faz amadurecer. Nós ouvimos isso pela manhã, e talvez seja algo que Deus queira falar para você realmente, porque, para mim, esse é o grande recado que Tiago está falando aqui. Você quer continuar menino, só gostando de jogar bola, porque jogar bola é prazeroso? Legal. Mas jogar bola não é viver. Você quer continuar vendo lá o seu time do coração e vibrando por isso, como se isso fosse a vida? É um desejo do coração, é um impulso infantil, faz parte da vida, mas faz parte lá da base do início. Isso não é a vida, isso não acaba comigo, isso não... Até porque se acabasse comigo, sendo vascaíno, eu não vivia. Não tinha prazer nenhum na vida. Difícil, né? Mas tem gente que é isso. A mãe está doente e não liga. O Flamengo perde, meu Deus. Que vida ruim, cara. O pai está triste, o pai perdeu o emprego, mas eu não tenho o iPhone que o meu amigo tem. Meu mundo vai acabar. Você percebe como a vida está se tornando sem valor infantil? Você vê um amigo de escola aí, um amigo de faculdade, triste porque aconteceu alguma coisa muito pesada na família, e a gente está se dessensibilizando com isso, já percebeu? Alguém compartilha o sofrimento com a gente? Verdade, acontece, né? Aí você posta uma foto, tem 10 curtidas só, você, nossa, ninguém gosta de mim. Essa é a realidade do mundo hoje, um mundo sem sensibilidade, sem amadurecimento. E Tiago está falando isso, e quando eu atravesso a vida a partir desse encontro com Jesus, e eu sinto essas contrariedades em que não é óbvio aquilo que eu tenho que responder, mas eu repenso e respondo a partir do Evangelho. Não é claro, como Jesus falou, olha, o caminho é estreito, é largo o caminho que leva à perdição, mas o caminho que leva à vida é estreito. Porque nós somos realmente pressionados, não nessa ideia só de dificuldade de encontrar a Deus, mas com essa ideia de dificuldade de que eu tenho que parar para pensar se eu estou respondendo a vida pelo Evangelho ou não. Se eu realmente estou desfrutando da vida ou não, se eu realmente estou vivendo a vida em excelência, em amadurecimento, ou só estou vivendo superficialmente, com poucas alegrias e muito marasmo. E então Tiago diz isso, olha,
essa provação, esse aperto da vida, ele produz paciência, aqui nessa versão paciência, mas a melhor palavra aqui é essa perseverança. Porque paciência para mim tem um sentido um pouco passivo, de espera que a vida melhore um dia. Mas a persistência tem a ideia de eu estou tomando golpes, mas continuo progredindo. É como alguém numa luta que está ali enfrentando um oponente, está tomando golpes, mas insiste em ficar de pé para vivenciar aquilo ali e tentar vencer. Como alguém que está sofrendo contrariedades, mas entende que esse é o caminho das contrariedades ao qual o próprio Cristo viveu. Cristo conseguiu ser um homem perfeito, que houve e que vivenciou oposição da família, oposição da sua religião, oposição dos seus próprios discípulos, oposição do Império Romano, vivendo uma vida que nós adoramos, mas que em sua prática foi uma vida de oposições, não de aplausos. E por isso o autor aos Hebreus diz, olha, por meio da obediência, por meio desse exercício da perseverança, ele aprendeu e foi amadurecido. Se Cristo foi amadurecido como filho, eu preciso também trilhar esse caminho de um amadurecimento, de uma observação real da vida, de parar para pensar no que eu estou fazendo da minha vida, de eu rever os meus passos, de eu não me acostumar com os meus erros, de eu não achar que está tudo já bem resolvido e eu continuar progredindo. Por que eu sou cristão? Porque nesse encontro com Jesus eu sou convidado a sempre amadurecer, eu sou convidado a sempre melhorar, eu sou convidado a sempre rever meus conceitos, eu sou convidado a sempre a mudar, e isso vai me transformando, e isso vai me animando para ver outros horizontes para a minha vida. Eu sou cristão primeiro porque esse encontro com Jesus aguça a minha alma de ser mais feliz e satisfeito com aquilo que a vida é. Em segundo lugar, por isso, porque essa caminhada com Cristo me amadurece, me tira da meninice, me tira da bobagem, me tira da besteira, me tira da infantilidade e vai me tornando um homem. Como ele diz lá, um homem perfeito, a estatura de varão perfeito, como Paulo diz. E é por isso que Tiago diz, olha, essa perseverança, ela precisa ter ação completa. Ela precisa ser inteira, ela precisa seguir um ciclo, ela precisa ir até o final, como uma fruta que amadurece até poder ser consumida. Você não pode, como a gente ouviu pela manhã, passar 20 anos na árvore, mas continuar verde. Continuar sem sabor. Uma fruta verde é uma fruta sem sabor. Uma fruta azeda no paladar, uma fruta que não gera os benefícios e as alegrias que um fruto maduro dá. Então, quando eu estou caminhando com Cristo, naturalmente eu vou amadurecendo ao ponto de poder ser esse benefício de alegria para outros, a ponto de poder, nas minhas escolhas, nas minhas falas, nas coisas que eu faço, ser um sinal desse reino de Deus. E aí Tiago acaba esse texto de uma forma muito legal para mim, porque talvez olhando para isso a gente fale, nossa, tem muito para fazer. E aí Tiago fala, olha, se você hoje não tem sabedoria para viver assim, peça a Deus. E a terceira coisa que me completa nesse texto é, eu tenho que ter essa alegria aguçada, sair desses desejos corriqueiros, passar desse ponto de satisfação. Eu tenho que ter esse amadurecimento progressivo. E aí Tiago diz, olha, você encontra isso só numa fonte. Você encontra isso só numa fonte. Já até reconheço meu filho. É em Deus. Você não tem? Tudo bem. A fonte não é o seu próprio coração. Você não está solto ao seu próprio destino. Você não está preso às consequências das suas meras decisões.
Você não está ausente de um bom conselho, você não está sem poder se apropriar de uma fonte inesgotável de sabedoria. Existe essa fonte, é por isso que eu sou cristão. Por que sou cristão? Porque em Deus eu tenho essa fonte de sabedoria que me faz olhar de novo para a vida. Eu não estou sozinho, eu não estou perdido, eu não estou ao meu próprio acaso, eu não sou consequência só dos meus atos, mas eu tenho um Deus ao qual eu posso recorrer, e uma palavra que me instrui, um Deus que me diz novos caminhos e que me ajuda a recomeçar sempre que eu caio. Se você não tem sabedoria, peça com Deus, mas peça com fé, sem duvidar, porque você não é um homem de duplo caminho. É como se fosse um homem com duas almas, uma alma que tem ali alguma proximidade de Jesus, mas um outro homem que prefere ficar sozinho em sua alma e sua consciência e tocar a vida sozinho, a partir de seus próprios desejos. E então o Tiago está nos chamando, olha, existe só uma fonte de sabedoria, que é esse Cristo, e que essa é a palavra e as virtudes e os princípios que a palavra nos ensina. Se você se apropria disso e você usa ela como um espelho, como ele vai falar no capítulo 2, porque você não pode ser somente um ouvinte da palavra, mas alguém que a coloca em prática, porque aquele que é somente ouvinte é como um homem que se vê no espelho, mas não dá tempo de observar as suas imperfeições. Ele olha a imagem e sai de perto e ele não consegue observar aquilo que precisa ser mudado. A Bíblia é esse espelho, e a ideia de quando eu olhar para a Bíblia e eu olhar para a minha vida é que o que possa refletir e que eu possa encontrar como imagem é que como Cristo é expresso, como a face de Jesus é expressa nas páginas da Bíblia, quando eu olhar a Bíblia eu reconheça que é essa face que também brilha no meu rosto. Não mais a minha face é refletida, não mais os meus conceitos são refletidos, não mais os meus desejos refletidos, mas sim a face de Cristo refletida através da minha vida. Mas sim o coração de Jesus expresso, mas sim as palavras de Cristo expressas no meu coração e no meu viver. Porque eu sou um cristão? Porque a igreja é um caminho para eu enriquecer? Bem provável que não, gente. Porque eu sou um cristão, por que eu venho domingo na igreja? Porque eu preciso pedir as bênçãos de Deus, porque eu não via na igreja, talvez não dê certo a semana. Não. Eu sou um cristão porque em Cristo eu tenho essa fonte de sabedoria, que quando eu olho para a sua vida, eu desejo ter essa vida em mim, e através do seu Espírito Ele vai formando um novo coração em mim, e vai transformando a minha vida, me dando essa alegria e essa satisfação, mesmo atravessando pelos vales e lutas, mesmo atravessando pelas contrariedades da vida. E porque nessa fonte de sabedoria eu encontro um amadurecimento que vai me tornando um homem de verdade, que vai me tornando alguém mais maduro e que vai beneficiando outras pessoas com o viver. Eu não sei se você nessa noite já entendia o que é ser um cristão e por que ser um cristão. Não sei se nessa noite você chegou aqui para pedir algo para Deus, para falar, Senhor, olha, eu estou passando por uma luta muito grande, eu preciso que o Senhor intervenha na minha casa, eu preciso que o Senhor lute pelo meu casamento, eu preciso que o Senhor reveja o meu relacionamento com os meus filhos. E a gente vem licitamente pedir isso para Deus. Mas eu creio muito que a resposta de Deus para nós é, olha, eu vou te fazer essa bênção para o seu lar. Com seu esposo renovados, você precisa mudar. Você quer ver o seu relacionamento com seus filhos mudados? Você precisa mudar. Você quer ver o seu patrão parar de pegar no seu pé porque você chega atrasado? Você precisa mudar, você precisa chegar na hora. Você quer passar de ano na escola? Você precisa mudar, você precisa prestar atenção na aula. Ser cristão faz eu assumir as minhas responsabilidades diante de um Deus que não quer me punir, porque Ele já puniu o Filho dele.
Ser cristão aguça isso no meu coração. Eu sei que não vou ser mais punido, porque eu não estou fazendo mais como uma criança por conta da punição. Eu estou fazendo porque sou amado. Eu estou fazendo porque eu fui conquistado por Deus. E essa é a nossa realidade nessa noite. Você foi conquistado por um amor. Você foi comprado pelo preço da vida de Cristo. Não para que você fique com medo das punições divinas, mas pelo contrário, que você, sabendo que não vai mais ser punido porque Ele preferiu punir o seu único filho, você possa assim nessa noite falar: olha, eu sou amado, eu não preciso mais viver nessa vida sem sentido, nesse caminho torto. Eu quero seguir com Cristo, ter uma vida de verdade. Eu quero conhecer esse Deus que me constrói de novo, que transforma meus rumos e que muda o meu coração por dentro. Eu não quero mais sentir essas insatisfações tão pueris da vida, tão frágeis da vida, porque essa é a vida que eu tenho que atravessar. Mas que eu atravesse essa vida com essa alegria que Tiago está anunciando aqui. Ter muita alegria porque eu estou lutando a vida, eu estou vivendo a vida, eu estou construindo meus dias e estou amadurecendo nessa minha caminhada, tendo em Cristo essa fonte de sabedoria segura, essa força, essa coragem que nos fazem enfrentar nossos dias. A minha oração por mim e por você nessa noite é essa. Que Deus alivie os nossos caminhos, sim. Que Deus abra todas as portas. Que Deus cure os relacionamentos. Mas que Ele não faça isso só na existência. Ele faça isso no meu coração. Ele faça isso no seu coração. E que você possa olhar para o seu caminho e não só ver o caminho aplainado, mas ver a sua vida reconstruída. Não só ver a ação de Deus lá fora, no outro, nas circunstâncias, nas tempestades que se acalmam, mas eu ver que Cristo me transformou, me moldou, me reconstruiu. E assim, no caminho que Ele aplana, ou num caminho montanhoso que eu tenha que subir, eu estou sendo transformado e eu estou satisfeito nessa presença de Deus que é plena e eficaz. Queria orar.